Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E eu queria, já antes de começar a mensagem, falar com os irmãos de um modo geral, em relação à máscara, A minha máscara, irmãos, continua causando polêmica, Alguns irmãos intolerantes e até mesmo com palavras agressivas, a respeito da máscara que eu estou usando, sem saber o porquê que eu estou usando, E aí eu respondi mais alguns ontem ali nos comentários, mas eu faço questão de continuar reforçando aqui de maneira geral no começo do vídeo, o porquê de eu estar usando a máscara, Eu estou usando a máscara porque eu estou fazendo uns procedimentos dentários, e aí nós já estamos quase terminando, já estamos do meio para o fim, graças a Deus, E assim que terminar o tratamento, eu estarei tirando a máscara, tá bom, irmãos, Então não é por nenhum outro motivo não, Eu comecei a produzir vídeos no meu canal desde o dia 25, de janeiro de 2022, Graças a Deus completando o primeiro ano. E 99,9% dos vídeos estão todos sem máscara, irmãos, Mas como eu estou fazendo uns procedimentos dentários, então daí, esses últimos 30 dias, eu estou usando máscara, Mas eu creio que é mais ou menos, mais uns 15 dias no máximo, tá bom? Eu estarei já tirando a máscara, os irmãos, então, aqueles irmãos que têm curiosidade de ver o meu rosto, claramente, Então vocês vão estar contemplando com toda certeza, sem máscara e sem maquiagem, tá bom, irmãos, Eu não uso máscara nem maquiagem, eu sou exatamente assim, tá bom, É desse jeito que eu sou, tá bom, irmão? Não uso máscara, não uso nem maquiagem, nem nada, é só por motivo nesse momento agora, por causa dos procedimentos dentários, mas encerrando, é cara limpa, é cara lavada, tá bom, irmãos, É com total transparência, igual tudo as redes sociais das quais eu estou adicionado, Não tem nada que não seja tornado público, é tudo aberto, liberado ao público de um modo geral. Eu não tenho restrições nenhuma nos meus conteúdos, de ponta a ponta. Então, os irmãos que não sabem, já fica sabendo, Então, eu estarei já encerrando nos próximos dias os procedimentos, e aí estarei tirando a máscara, tá bom, irmãos? Tá certo, E daí nós vamos, então, hoje nós vamos dar continuando a nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Está escrito o seguinte: não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas o tentaram. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual, que os que seguiam, vamos repetir esse versículo número 4 aqui, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber,
levantou-se para folgar, e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuidar estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possas suportar. A idolatria e o culto de demônios. Portanto, meus amados, fuge da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo? Porque dos participamos do mesmo pão? Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Liberdade e caridade cristãs. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser ir comer de tudo o que puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro, pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outrem?
Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Vamos repetir. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro. Pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outrem? E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo que dou graças? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porquanto, quer comais, quer bebais, ou faça outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Irmãos, vamos já entrar direto na meditação, né? Aqui do nosso capítulo de número 10 de 1 Coríntios, né? Que é a mensagem de hoje, tá certo? E vamos já então tratar desse assunto de forma direta. Não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas tentaram. Ou seja, sejamos filhos obedientes, né? É puro e simples assim, né? As leis, obediente ao quê? A santa palavra de Deus, da forma que ela está escrita, né? As leis, aos estatutos e aos mandamentos, né? Sejamos filho obediente, tá certo, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, para o nosso próprio bem e para a glória de Deus. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Ora, irmãos, não quero que venham todos. Deixa eu já ver aqui, ontem nós esbarramos nossa meditação no versículo de número, aleluia, Pai, versículo de número 13, né? Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. E não tentamos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Vamos voltar mais um tiquinho aqui, porque a mensagem faz parte do contexto e eu gosto de deixar os irmãos extremamente bem informados, né? A palavra que eu prego, eu não gosto que paira dúvida, né? E se ainda assim parar alguma dúvida, os irmãos têm os comentários para poder colocar suas dúvidas ali a respeito da santa palavra de Deus, para que eu possa ajudar a esclarecer aos irmãos, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Não façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram 23.000 no deserto. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. E não tentamos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes, né? Deus, ali o tempo todo que Deus tirou o povo de Israel do Egito, essa peregrinação, eu já disse, ela deveria ou poderia ter sido feita num prazo de no máximo 40 dias. Que o número 40 não tinha como escapar, né? Tinha que ser 40. Ou 40 dias, ou 40 semanas, ou 40 meses, ou 40 anos, como foi, né? E no caso dos irmãos, nossos queridos amados irmãos, o povo de Israel que saiu do Egito, a geração eleita de Deus, durou-se o máximo de todos esses números que eu acabei de dar aqui.
durou 40 anos, irmãos. Foram 40 anos de peregrinação. Deus provando o povo, porque era a geração eleita do Senhor. Era a semente bendita de Abraão. Era um povo seu, escolhido, zeloso de boas obras. Era a semente bendita do Senhor. Então Deus não podia colocar esse povo na terra prometida, uma terra que manava leite e mel, de graça, gratuitamente, porque ninguém pagou preço algum pelas terras recebidas, para chegar lá e cada um fazer a sua própria vontade. Não. Esse povo, o propósito de Deus era pela salvação da humanidade. Saída desse povo a obediência no cumprimento das leis, dos estatutos e dos mandamentos. Né? Vocês podem observar que um filho, todo filho é herdeiro. Né? Todo filho é herdeiro. Né? E, no geral, herda e toma posse, usufrui e desfruta os obedientes. Porque aqueles que agem o contrário, eles arrebentam com tudo, com toda a herança. Recebe igualzinho os outros, mas arrebenta com tudo no decurso do prazo de tempo, assim como o filho pródigo, e depois volta pedindo, clamando ao pai para o recebê-lo, pelo menos como um de seus empregados. Né? Porque ele não teve obediência, né? Ele não teve prudência. Né? Ele pediu, pai, dá-me a minha herança, que eu estou indo embora. E o pai questionou, tentou segurá-lo, mas viu que não conseguia. Ele tinha esse direito, o pai deu e ele foi embora. A hora que arrebentou tudo, voltou, uma mão na frente e outra atrás. Ficou com inveja dos porcos comendo comida no lugar que ele trabalhava. E falou, vou falar com meu pai, vou voltar e pedir para o meu pai que me receba de volta em casa, pelo menos como um dos seus empregados. Né? Este é o filho pródigo, é o filho que foi desobediente. Né? Mas, voltando, seguindo aqui, dando seguimento na mensagem, né, por que demoraram 40 anos para entrar na terra prometida, que poderia ter durado apenas 40 dias? Porque é perto. Se os irmãos pegar hoje e pesquisar para ver a distância que é, não demoraria mais do que 40 dias para chegar, mesmo andando a pé. Né? Demoraram 40 anos, porque Deus fez o povo ficar dando volta. Enquanto tinha gente rebelde no grupo, Deus não deixou o povo entrar, fazia o povo dar volta. Dá mais uma volta. Dá mais uma volta. Dá mais uma volta. Dá mais uma volta. E somente depois que Deus eliminou todos os rebeldes, não sobrou um. Só tinha somente 2 dos 652.450 que saiu do Egito. Somente Josué e Caleb. Aí Deus colocou na terra prometida, foi colocado por Josué, né, que era um dos 2. Né? Entrou pura e exclusivamente somente os 2. Deus não permitiu que nem Moisés entrasse, que é o grande homem de Deus. Que ninguém duvide, que ninguém ouse abrir a boca para falar mal de Moisés. Vocês não sabem o tamanho da maldição que vocês estão atraindo sobre vós. Né? Moisés foi um dos 2 homens que, quando Jesus transfigurou no monte, ali junto com os 3 apóstolos, que ele sempre levava com ele, né? João, Tiago e Pedro, ou Pedro, João e Tiago, foi Moisés e Elias que apareceu ali falando com Jesus. Então ninguém duvide, ninguém blasfeme, ninguém murmure, né? Eu conto porque faz parte da história, faz parte do contexto da mensagem, para os irmãos entenderem que nós não podemos nos rebelarmos contra Deus em hipótese alguma. Né? E como é que o homem faz para ter esse entendimento e não se rebelar contra Deus? Porque Deus não vai vir aqui para falar com você, não. Deus usa os teus servos e os seus santos profetas para falar com você. Rebelde, essa língua grossa, língua cascuda, maldizente, mente suja. Deus usa os seus santos, os seus servos e os seus profetas para falar com você. Né? Dá para você as leis, os estatutos e os mandamentos. Para você ler, ouvir, entender e obedecer, colocando em prática, praticando no seu dia a dia. Né? Fora disso, você será rejeitado, será lançado nas trevas exterior
como aqueles 650 mil foram. Sobrou só 2 que não foram, né? Além das mulheres e as crianças, que eram abaixo de 20, que Deus poupou a todos, né? Que eles não tinham maturidade suficiente para entender, para saber, nem responsabilidade para poder agir, não tinha poder algum. Ele só obedecia a ordem. Então daí Deus poupou as mulheres e as mulheres que não participaram das rebelias, porque as mulheres que participou com seus maridos, com a sua turma, com a sua tribo, Deus eliminou, irmãos. Deus eliminou. Provo para os irmãos aqui, Datã, Corá e Abirã, a família desses 3 homens era composta por 250 pessoas, que a Bíblia fala 250 almas, né? Se rebelaram contra Moisés, não quiseram obedecer a ordem de Moisés, e Deus, numa tacada só, eliminou 250, de 3 famílias, de Corá, Datã e Abirã. Por causa do quê? Da rebeldia, das murmurações. Não obedecia, não quis obedecer a ordem de Moisés, levantou contra Moisés. E Moisés, no povo de Israel, representava exatamente a figura do Senhor, né? Ele não fazia nada dele mesmo, era 100% daquilo que o Senhor mandava ele fazer, né? Então Deus não tolera murmuradores, Deus não tolera idólatras, Deus não tolera adúltero, Deus não tolera prostitutas, né? A não ser que se regenere. Todas essas classes de pessoas, uma vez regenerando, reconhecendo os seus pecados, arrependendo deles, pedindo perdão para Deus. O que fala a Santa Palavra de Deus? Aquele que peca, confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então existe uma condição para você conseguir se livrar do fogo do inferno. Você precisa... Todos nós somos pecadores, mas nós estamos falando aqui do pecador contumaz, aquele que peca sabendo que está pecando e fala: eu faço o mesmo porque a vida é minha, o corpo é meu, o dinheiro é meu e eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quiser, do jeito que eu quiser. Este é um pecador contumaz. Este será lançado nas trevas exterior, junto com Satanás e seus seguidores. Mas aí, enquanto ele tiver fôlego de vida, ainda há tempo para ele se arrepender e voltar atrás. Se ele reconhecer um dia que ele está pecando, que ele não pode agir dessa forma, que ela não pode andar dessa forma, que tem que mudar o seu curso de vida, se quiser entrar nos céus, Deus está com as mãos estendidas falando: vem, né? Deus não faz acepção de pessoas, recebe a todos. Só que a condição é esta: você pecou, você confessa os seus pecados, né? E deixa. Arrependido, aquele que peca, arrepende, confessa e deixa, alcançará a misericórdia. É assim que funciona, né? E a palavra continua falando aqui a respeito desse assunto, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? E Deus, antes digo que as coisas, voltando um pouquinho lá de cá, aquele, pois, que cuida de estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, para vos não deixar tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Mas, ainda falando dos 2 versículos anteriores, né? Dos 23 mil que Deus derrubou no deserto num dia só. E também das serpentes. Deus mandou que o povo, por causa do pecado do povo contra Deus, contra as ordens de Moisés, estava pecando contra Deus, Deus falou com Moisés. E Deus mandou uma peste, como acontece com o coronavírus, né? Deus mandou uma peste para também matar o povo de Israel naquela época no acampamento deles. Eram 650.452 almas. E Deus veio ali a peste da cegueira. Estava todo mundo ficando,
os pecadores contumados, os rebeldes, os murmuradores, ficando cego, ficava cego e morria. E Deus, Moisés orando a Deus, clamando por misericórdia em favor do povo, né? Senhor, o Senhor vai acabar com o povo, não vai salvar ninguém, tenha misericórdia, né? E Deus ouvia a voz de Moisés quando Moisés clamava. Deus falou para Moisés: faça uma serpente de metal. Funde aí o material, faça uma serpente de metal e pendura ela num madeiro. Faça uma serpente de metal, aí pendura no madeiro. E Moisés fez uma serpente de bronze e pendurou no madeiro, né? E Deus falou para Moisés: faça e deixa. Todo aquele que está nessa situação, que levantar os olhos, porque para olhar, para ver Jesus, para ver Deus, nós temos que levantar os olhos, irmãos. De cabeça abaixo nós não conseguimos ver, não. Antes de qualquer oração, precisamos levantar os olhos aos céus, né? E começar a falar com Deus. Depois nós podemos dobrar o joelho e baixar a cabeça. Mas para começar, precisamos erguer os olhos aos céus. E o Senhor falou para ele: todo aquele que passar pela serpente que você levantou aí, levantar os olhos e ver, ele será curado. E assim foi. Morreu uma multidão, mas parte deles ficaram curados, né? Aqueles que passou a olhar, então passou a ser curado da praga da serpente. E Jesus usou essa mensagem, né? 1445 anos depois, Jesus usou essa mensagem para falar com os escribas e fariseus que pediram um sinal, né? Depois daquele povo andar com Jesus tanto tempo, vendo milagres, curas divinas, sinais, maravilhas e prodígios, tiveram a audácia, a petulância de chegar para Jesus e falar: mestre, queremos ver um sinal, mostra-nos um sinal. Ali testando Jesus, tentando, perturbando mesmo, usado por Satanás para poder perturbar Jesus, né? Jesus olhou bem para eles e falou: geração incrédula, geração perversa, geração maldita, vós não tereis outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas, né? E só sabe quem é o sinal do profeta Jonas, irmãos, quem tem intimidade com a Bíblia Sagrada, quem tem intimidade com a santa palavra de Deus. O Senhor falou para eles: não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. E Jesus já estava falando, né? Já estava falando dele pendurado no madeiro durante 3 dias após ser crucificado, né? Porque Jonas passou no seio da baleia 3 dias e 3 noites. Esse sinal de Jonas, né, tem um simbolismo. Já era mostrando, assim como a serpente no madeiro, já era também mostrando que Jesus também passaria 3 dias, né, pendurado no madeiro. Foi o sinal do profeta Jonas, que todos aqueles que duvidavam iriam ver, né? Porque Jesus não matou ninguém nos seus 3 anos de ministério. Pelo contrário, todos aqueles e aquelas, né, que lutaram contra ele, mas não fala de nenhuma mulher, só fala de homem, né? Só fala de homens que lutaram escarnecendo, desobedecendo, blasfemando, murmurando, injuriando. E Jesus não matou nenhum nesse período. Os que morreram foi durante o período de Moisés, que Deus fazia na base do dente por dente, olho por olho. Mas depois, no tempo de Jesus, não. Veio o tempo da graça, Jesus conservou todos com vida. Principalmente para que pudessem ver a confirmação de quem ele era, de tudo que ele falava, de tudo que ele dizia, de tudo que ele dizia ser. Então, se ele matasse aquele povo que duvidavam, eles não teriam como ver e ser convencido
de que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Conservou todos com vida e todos viram acontecer, né? 3 dias e 3 noites, né? Quer dizer, Jesus foi morto, crucificado, ele foi crucificado e morto, né? E foi sepultado e passou 3 dias e 3 noites no seio da terra e ressuscitou-se ao 3º dia, ele ressuscitou-se, né? E subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim, por nós, por cada um de nós, por todos nós, pelo perdão dos nossos muitos pecados, pela solução dos nossos problemas, pela salvação das nossas almas. Mas antes, ele ressuscitou-se, foi ao encontro dos apóstolos e permaneceu durante 40 dias em aparições a todos eles o tempo todo. Para depois que ele terminou de passar as instruções finais ali para que eles pudessem prosseguir, né, ali sem ele, né, aí então ele não apareceu mais dessa forma que ele vinha aparecendo nessas aparições. Mas foi dado a eles, a geração incrédula e perversa, foi dado a ela, né, o sinal que eles pediram, que foi o sinal do profeta Jonas. 3 dias e 3 noites no seio da baleia, e Jesus 3 dias e 3 noites no seio da terra. E o sinal de Moisés ali, da serpente colocada no madeiro. Tudo isso já era o próprio Senhor Jesus preparando o povo para depois entender o mistério da santa palavra de Deus. Amém, irmão? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.